Olá e seja muito bem-vindo ao canal do professor Diego Melo. É com prazer que apresento o audiolivro 100 Maneiras de Motivar as Pessoas, dos autores Steve Chandler e Scott Richardson. Eu sei muito bem que você está apressado para ir direto ao vídeo, mas eu preciso te dar algumas dicas importantes antes de seguirmos. Esse audiolivro será postado em vídeos com 20 capítulos. Acredito que essa seja uma forma bem simples de estudar, memorizar e conseguir colocar em prática. Peço que ao final dos capítulos você faça as suas anotações sobre os principais pontos. Isso fará você aumentar o seu aprendizado. Comece a aplicar as novas informações o mais rápido possível. E lembre-se, conhecimento só tem valor quando vivido na prática. Então o desafio aqui é ouvir e praticar. Anote essa nova regra. Se quiser conhecer esses e outros livros sobre desenvolvimento humano, eu deixei um link aqui na descrição com um desconto especial para todos os assinantes desse canal. Se você ainda não é um assinante, gostaria de lhe pedir para se inscrever, curtir e comentar esse vídeo. Quero que saiba que considero sua opinião muito importante. Afinal de contas, o seu desenvolvimento pessoal é o foco do meu trabalho nesse canal. Para uma experiência mais produtiva e concentrada, utilize fones de ouvido ao escutar esse audiolivro. Espero que curta o meu trabalho. Bons estudos! Vamos então para a leitura desse belíssimo livro do Steve Chandler e do Scott Richardson. 100 Maneiras de Motivar as Pessoas. Você não muda as pessoas. Você deve ser a mudança que deseja ver nelas. A contracapa do livro traz essa mensagem importantíssima de Mahatma Gandhi. Se a sua equipe está desmotivada, não consegue atingir as metas e resiste às mudanças, chegou a hora de admitir que o problema está em você. Nenhum líder, seja ele gerente, pai ou professor, é capaz de motivar as pessoas se ele próprio não estiver motivado, calmo e centrado. A colaboração necessária para o trabalho em equipe não pode ser obtida por meios de gritos, ameaças ou pressões, mas deve ser conquistada com respeito, inspiração e orientação. Foi pensando nos conceitos equivocados que as pessoas têm sobre liderança que Steve Chandler e Scott Richardson criaram um guia prático e objetivo para ajudar você a encarar os desafios profissionais de forma mais sensata e menos estressante. Você vai aprender a identificar os erros na sua abordagem, sobretudo, a relaxar e transmitir a ideia de que o trabalho pode ser encarado como um jogo, em que prazer e responsabilidade andam lado a lado na busca da excelência e da superação. Com uma linguagem simples e exemplos esclarecedores, esse livro mostra que é a postura do líder que determina o sucesso ou o fracasso de uma equipe. Entre outras coisas, você vai compreender que é importante cumprir mesmo as menores promessas. Basta desacelerar para alcançar um novo nível de concentração. Há poder em dar poder aos outros. Reconhecer o desempenho é diferente de reconhecer o esforço. Estressar-se não é importar-se. E 6. Um verdadeiro líder nunca para de aprender. Embora o mundo dos negócios seja um jogo de números, a verdadeira realização é medida pelas riquezas emocionais infinitas, a amizade, apoio e aprendizado. Dito de outra forma, aquele que morre com as maiores alegrias é o vencedor. Essa frase é de Dale Dalton e ela inicia a leitura do nosso livro. Introdução. Hora de assumir a responsabilidade. Não acredite em nada do que você vai ler nesse livro. Embora essas 100 dicas simples tenham sido escritas a partir de nossa experiência com treinamento e consultoria, você não vai ganhar nada tentando decidir se acredita ou não nelas. Acreditar não é o caminho para o sucesso. O que importa é a prática. Para começar, selecione algumas dessas 100 lições testadas e comprovadas e procure aplicá-las. Analise os resultados. Ao experimentá-las, você vai conseguir aquilo que realmente deseja, motivar os outros. Por incrível que pareça, a maioria das pessoas tenta motivar os outros fazendo exatamente o que não devia, ou seja, descarregando as próprias ansiedades sobre eles. Os pais fazem isso constantemente, descontando nos filhos os problemas que tiveram durante o dia ou transferindo para eles as próprias inseguranças.
Aflitos com o baixo rendimento de sua equipe, líderes e administradores acabam despejando uma enorme carga de ansiedade sobre os funcionários, deixando todo mundo tenso e ansioso. Esse tino de atitude só faz com que os outros se afastem de você o mais rápido possível. Não serve de estímulo para que façam o que você quer, nem os encoraja a dar o melhor de si. Ao longo dos anos, observamos que diante de um resultado ruim, os gerentes logo culpam sua equipe, transferindo para ela uma responsabilidade que, na verdade, cabe a eles assumir. E os diretores executivos, por sua vez, crucificam seus gerentes. Depois, em pânico, convocam consultores, reclamam dos resultados e logo querem saber o que devemos fazer para motivar a equipe, aumentar a produtividade e manter o foco no cliente. Vocês recomendam algum novo treinamento? Nesse livro ofereceremos uma nova abordagem sobre motivação no trabalho. Levamos os líderes cujas equipes não estão se saindo muito bem a repensar suas próprias atitudes. Assim, o primeiro passo para motivar os outros é perceber, caso você seja o líder, que, se há um problema, eu sou o problema. Tendo isso em mente, você será capaz de tirar proveito das 100 dicas contidas nesse livro. Para superar a mediocridade e promover o sucesso, é preciso saber lidar com alguns paradoxos fundamentais. 1. Para fazer mais, diminua o ritmo. 2. Para que seu ponto de vista seja entendido, pare de falar. 3. Para atingir os números desejados com mais rapidez, leve-os menos a sério e transforme-os num jogo. 4. Para realmente liderar pessoas, esteja à frente delas. O domínio desses conceitos faz com que a liderança alcance um novo nível de superação jamais imaginado. Esperamos que você tenha tanto prazer ao ler esse livro quanto tivemos ao escrevê-lo, e que descubra que a liderança pode ser divertida se for dividida em 100 passos simples. Parte 1. Saiba de onde vem a motivação. Liderança é a arte de conseguir que uma pessoa faça o que você quer porque ela deseja fazê-lo. Dwight Eisenhower. Um gerente chamado Tom chegou cedo a um seminário sobre liderança que íamos apresentar. De camisa polo verde-oliva e calça esporte branca preguiada, estava pronto para passar o dia jogando golfe. Caminhou até a frente da sala e disse: "Olhem, já que isso não é obrigatório, não pretendo assistir à palestra de vocês." "Tudo bem, mas você não veio até aqui tão cedo só para nos dizer isso. Deve haver algo que queira saber." "É verdade," confessou o gerente. "Quero saber como minha equipe de vendas pode obter um desempenho melhor. Como faço para administrar o meu pessoal?" "É só isso que você quer saber?" "Só," respondeu Tom. "Bem, podemos poupar o seu tempo e fazer com que chegue ao jogo de golfe na hora." Tom inclinou-se para a frente, à espera das palavras de sabedoria que ouviria sobre como administrar o seu pessoal. "É impossível," dissemos a ele. "O quê?" "Não se pode administrar ninguém. Pronto, já pode ir. E bom jogo para você." "Como assim?" perguntou Tom. "Pensei que vocês dessem seminários inteiros sobre motivação. O que querem dizer com não se pode administrar ninguém?" "Nós realmente damos seminários sobre esse tema, mas uma das primeiras coisas que explicamos aos gerentes é que, na verdade, eles não podem controlar diretamente o seu pessoal. A motivação sempre tem de partir do funcionário, não de você." "Se é assim, então o que vocês ensinam?" "Ensinamos as pessoas a motivarem a si mesmas. E esse é o segredo. E isso deve ser feito administrando acordo, não pessoas. Vamos discutir o assunto agora de manhã." Tom guardou as chaves do carro no bolso e sentou-se na primeira fila até o fim do seminário. Parte 2. Ensine a autodisciplina. Disciplina é lembrar o que você quer. David Campbell, fundador da Spark Fifth Avenue. Muitos acreditam no mito de que temos autodisciplina. Seria algo inato.
um dom genérico que possuímos ou não. A verdade é que não temos autodisciplina, apenas usamos a autodisciplina. Tentarei explicar de outra maneira. A autodisciplina é como um idioma, e qualquer pessoa pode aprender um. Se você está perdido, digamos em Marselha, num dia chuvoso, e usa algumas palavras em francês para descobrir o caminho para um local seguro, está acionando esse mecanismo. Nesse caso, o francês é como autodisciplina. Você o acionou para atingir um objetivo. Não nasceu falando essa língua, mas pode usá-la tanto quanto quiser. E quanto mais praticar, melhor será o resultado. Digamos que você fosse transferido para Marselha e tivesse de morar e trabalhar lá durante um ano. Mesmo que nunca tivesse falado francês antes, ainda assim poderia aprender a nova língua e se fazer entender. Você poderia abrir o seu dicionário de português-francês e começar a usá-lo para pedir informações sobre como chegar a um lugar. Não seria preciso ter nascido com nenhum dom especial para fazer isso. O mesmo princípio se aplica à autodisciplina. A maioria das pessoas, no entanto, não leva isso a sério. Prefere acreditar que é tudo uma questão de ter ou não ter o dom. Elas consideram a autodisciplina um traço de caráter, ou um aspecto da personalidade de certos privilegiados. Isso é um grande equívoco, do tipo que pode destruir uma vida. A boa notícia é que nunca é tarde demais para corrigir esse erro, tanto em si mesmo quanto em sua equipe. Recentemente, o empresário fez um comentário sobre um de seus colaboradores que demonstra a mentalidade reinante. Ele seria o meu vendedor número 1 se tivesse pelo menos um pouco de autodisciplina, mas não tem nenhuma. Não podemos concordar com esse tipo de argumento simplesmente porque não é verdadeiro. Esse vendedor tem tanta disciplina quanto qualquer outro, só que ainda não optou por usá-la. Da mesma forma que você pode aprender tantas palavras em francês quanto qualquer pessoa. Com a prática, você terá mais facilidade de se expressar em francês, de modo que parecerá ser parte da sua natureza, algo que trazia dentro de si. O mesmo vale para a autodisciplina. Se as pessoas sob sua liderança entenderem que a autodisciplina é algo que se usa e não que se tem, poderão usá-la para alcançar qualquer objetivo a que se propuserem. Caberá a elas usá-la ou não sempre que desejarem. Mas em vez de encarar as coisas dessa maneira, as pessoas preferem questionar se possui ou não esse dom, se seus parentes ou educadores conseguiram incutir essa qualidade nelas. Só que ninguém pode fazer isso. A autodisciplina é simplesmente uma ferramenta que todo mundo pode usar, como um martelo ou um dicionário. Líderes esclarecidos conseguem extrair muito de sua equipe porque sabem que cada funcionário já tem tudo o que é necessário para ser bem-sucedido. Eles não aceitam as explicações, as desculpas, o triste fatalismo que a maioria dos profissionais ineficientes usa para justificar o próprio fracasso diante de seus chefes. Consideram essas desculpas inaceitáveis. Parte 3. Sintonize antes de ligar. Não diga aos outros como fazer as coisas, mas o que fazer, e deixe que os surpreendam com os resultados. George S. Patton. Não se pode motivar alguém que não nos ouve. Se o que você diz ricocheteia na armadura psicológica do outro, pouca diferença faz que você seja ótimo em transmitir sua mensagem, pois não será ouvido. Sua equipe tem de ouvi-lo para ser estimulada por você. E para isso, é preciso que seus funcionários sejam ouvidos primeiro. Caso contrário, os resultados ficarão comprometidos. Não funciona, por exemplo, quando você sempre fala primeiro. Seu colaborador precisa reconhecer que vocês dois estão na mesma sintonia e que você entende perfeitamente o modo de pensar dele. Como disse Warren Bennis, o guru da liderança, a primeira regra em qualquer treinamento é que o instrutor precisa ouvir atentamente. Isso significa que ele precisa se inserir no contexto em que o outro está raciocinando. Precisa sintonizar com o lugar de onde o outro está vindo. Em suma, talvez a base da liderança seja a capacidade do líder de mudar o modo de pensar do liderado, a sua estrutura mental. Não é fácil,
já que a maioria de nós, pensando em ter sintonizado com o outro, em geral está simplesmente ouvindo com atenção a si mesmo. Há algum tempo trabalhamos com Lance, um diretor executivo da área financeira que enfrentava dificuldades com sua equipe de contadoras, composta de 4 mulheres. Elas pouco se importavam com o chefe, não confiavam nele e temiam cada reunião em que Lance apontaria suas falhas. Sem saber o que fazer, ele solicitou um treinamento. Reúna-se com cada uma delas em particular, aconselhamos. O que digo? Nada, apenas ouça. O quê? A pessoa à sua frente. Qual será a pauta da reunião? Nenhuma. O que pergunto a elas? Como está a vida? Como se sente na empresa? O que você mudaria aqui? E depois? Depois é só ouvir. Eu não sei se consigo fazer isso. A origem do moral baixo das contadoras fora identificada. O restante dependia do próprio Lance. Parte 4. Seja a causa, não o efeito. Pessoas superficiais acreditam na sorte. Pessoas fortes e inteligentes acreditam em causa e efeito. Ralph Waldo Emerson. Um motivador competente pergunta: o que queremos estimular hoje? O que queremos produzir? Essas são as melhores perguntas que um gerente pode fazer. Quem tem dificuldade de administrar pessoas simplesmente não consegue perguntar essas duas coisas a si próprio, pois está sempre pensando no que está acontecendo consigo mesmo, em vez de pensar no que está fazendo acontecer. Quando a equipe encarar o líder como causa em vez de efeito, não será difícil ensiná-la a pensar da mesma forma. Em breve, você levará seus funcionários a alcançar um desempenho muito superior ao que esperavam de si mesmos. Você pode fazer isso acontecer. Parte 5. Pare de criticar o alto escalão. 2 coisas são ruins para o coração: correr ladeira acima e derrubar pessoas. Bernard Gimbel, empresário. Distanciar-se de seus superiores é uma tentação enorme. Talvez você faça isso para conquistar a simpatia da equipe e criar um laço ao se colocar no mesmo nível de seus liderados. Mas isso não irá funcionar. Na verdade, acabará destruindo a confiança dos funcionários. Ao agir assim, você enviará 3 mensagens muito prejudiciais ao moral e à motivação. 1. Não se pode confiar nessa organização. 2. Nossa própria administração está contra nós. 3. O líder de nossa equipe é fraco e impotente dentro da empresa. Isso leva a um desagradável e, porém, irrefutável tipo de vínculo, assim como a profundos problemas de confiança e consequente desrespeito pela integridade da organização. O desrespeito pelo alto escalão pode ser demonstrado de maneira dissimulada, como revirar os olhos ante a menção do nome do diretor financeiro, ou abertamente. Não sei por que estamos fazendo isso. Nunca sou consultado sobre a política da empresa, provavelmente porque eles sabem que discordo. Esse erro é agravado pela repetição da palavra eles. Eles querem. Não sei por que eles decidiram que fizéssemos isso. Eles não entendem os problemas que vocês estão enfrentando. Eles. O pronome eles usado em excesso se torna quase uma obscenidade e consolida a impressão de que somos vítimas isoladas e incompreendidas. O verdadeiro líder deve ter a coragem de representar a direção, não tentar desacreditá-la. Um verdadeiro líder nunca usa a palavra eles para se referir aos executivos da empresa. Um verdadeiro líder usa a palavra nós. Parte 6. Faça uma coisa de cada vez. Administrar é fazer as coisas de maneira certa. Liderar é fazer as coisas certas. Peter Drucker. Você não poderá motivar os outros se não estiver fazendo a coisa certa.
Para se manter relaxado e centrado, é importante não estar disperso ou distraído, nem querer abraçar o mundo com as pernas. Não corra de um lado para o outro pensando que há tarefas demais a executar. A verdade é que só há uma coisa a fazer a cada momento, e você deve se concentrar nisso. Se realizar um serviço como se fosse o único em que precisa pensar, ele será extremamente bem feito, e sua relação com qualquer outra pessoa envolvida no trabalho será melhor, mais relaxada e cheia de confiança do que antes. Uma análise do meu trabalho no último mês mostra que realizei inúmeras tarefas, mas me dediquei a uma de cada vez. Na verdade, mesmo nos momentos em que estive mais ocupado, só consegui fazer uma coisa por vez, apesar de ficar estressado e de pressionar os outros ao pensar em 10 coisas ao mesmo tempo. Assim, eventualmente, as pessoas perceberam meu nervosismo e se sentiram que não receberam a atenção merecida. Realizar mais de uma tarefa ao mesmo tempo gera medo, adrenalina e ansiedade, e o líder que age assim acaba afastando as pessoas. A mente segue um pensamento de cada vez, e apenas um. A maior fonte de estresse no local de trabalho é o processo de tentar lidar ao mesmo tempo com muitas ideias, tarefas, probabilidades e preocupações. A mente não é capaz de fazer isso, nem mesmo a de Einstein. Faça uma única coisa de cada vez. É preciso analisar a lista de tarefas a cumprir, escolher uma delas e executá-la como se fosse a única. Se o mais importante no momento é dar um telefonema, trate de desacelerar e relaxar para que seja uma boa experiência, da qual o interlocutor e você possam tirar algum proveito. Na semana passada, conversamos com Jason, gerente de vendas de uma grande empresa. Ele acabara de fazer uma teleconferência para motivar o seu pessoal, mas passara todo o tempo reclamando que naquele ritmo as metas não seriam atingidas. Jason convocara a reunião porque seus superiores estavam insatisfeitos com o desempenho da equipe. Embora ele viesse trabalhando 12 horas por dia, percebia que estava ficando para trás. Sentindo-se confuso e pressionado, Jason se descontrolou e descontou em seu pessoal. Isso não é motivação, é pressão. Para motivar a sua equipe, o líder deve se manter calmo e centrado, focado em uma tarefa de cada vez. Parte 7. Dê feedback sempre. A ausência de um feedback apropriado e no tempo certo é a maior crueldade que podemos infligir a um ser humano. Charles Conrad, consultor de empresas. Todos nós precisamos de feedback. Tente ignorar uma criança de 3 anos. No início, ela pedirá atenção de forma positiva. No entanto, se for continuamente ignorada, logo você ouvirá barulho ou choro. Por quê? Porque qualquer feedback, mesmo negativo, é melhor que nenhum. Alguns pensam que esse princípio só se aplica a crianças, mas o fato é que se aplica melhor ainda a adultos. Por exemplo, a forma mais cruel de punição na prisão é o confinamento na solitária. A maioria dos prisioneiros fará qualquer coisa, até melhorar o seu comportamento temporariamente, para evitar uma situação com pouco ou nenhum feedback. Talvez você já tenha ouvido falar do efeito relaxante de uma câmara de privação sensorial. A pessoa é colocada por alguns minutos num casulo com todas as luzes apagadas e sem ouvir qualquer som. Ela fica flutuando em água salgada na temperatura do corpo. É fantástico por alguns minutos, mas não por muito tempo. Certo dia, o funcionário responsável por um desses tanques abandonou o emprego num acesso de raiva e se esqueceu de tirar um cliente da câmara. Várias horas depois, o cliente foi resgatado e teve de ser hospitalizado. Não por qualquer dano físico, mas pela psicose causada pela privação de feedback sensorial. O que ocorre quando todo feedback exterior é cortado é que a mente fabrica o seu próprio feedback em forma de alucinações.
que geralmente personificam os piores medos da pessoa. Os pesadelos e terrores resultantes podem levar qualquer pessoa à loucura. Vejamos como isso se aplica à sua equipe. Se você corta o feedback, a mente deles fabricará o próprio feedback, geralmente baseado em seus piores receios. Não é por acaso que a falta de confiança e a falta de comunicação sejam os dois problemas organizacionais citados com mais frequência nas pesquisas com funcionários. Um dos mais famosos dispositivos de tortura dos serviços secretos é colocar o prisioneiro insubordinado na sala escura. O tempo passado em total privação sensorial costuma dobrar a vontade do prisioneiro com mais rapidez do que os castigos físicos. Peguemos o cenário doméstico para outro exemplo. O marido está querendo que a mulher se apronte para um evento social. Ela pergunta: "Esse casaco ficou bem em mim?" "Ótimo, maravilhoso. Vamos." "Ah, eu sabia que não ficava bem com ele. Não consigo achar outra coisa para vestir", diz ela. Os seres humanos anseiam por feedback verdadeiro, não por algumas palavras paternalistas e pacificadoras. Os gerentes que têm mais problemas para motivar a sua equipe são os que dão menos feedback. E quando as pessoas perguntaram: "Como estamos indo?", eles dizem: "Não tenho certeza, não vi os relatórios ainda, mas tenho a sensação de que estamos indo muito bem esse mês." Esses gestores têm muito mais dificuldades em conseguir que suas equipes melhorem. O progresso exige um feedback contínuo. E se você pretende tirar o máximo de seu pessoal, é imperativo que seja o mais atento possível aos números e ao que eles significam. Os bons motivadores fazem o dever de casa, conhecem os resultados e mantêm sua equipe informada. Parte 8. Obtenha boas ideias de seu pessoal. Não apenas uso todos os cérebros de que disponho, como todos os que posso pedir emprestado. Woodrow Wilson. Bons líderes estão sempre abertos às ideias de sua equipe. Tal prática não é boa apenas para os negócios, como também altamente motivadora para gerentes e funcionários. Um bom líder perguntará à equipe: quando o cliente telefonar com uma pergunta, como sinalizar que somos diferentes de outras empresas e que o cliente se sentirá mais bem acolhido e à vontade conosco? Como estabelecer uma relação de confiança por telefone? Que ideias vocês têm a respeito disso? Nossa habilidade de motivar os outros está diretamente relacionada à qualidade das perguntas que fazemos. Um gerente cujos números são medíocres chegará com questões desse tipo: "Tudo bem com vocês? Quais são as novidades? Como foi o fim de semana? Como está o departamento hoje? Com trabalho até o pescoço? Aguente firme, amigo. Os clientes estão dando um trabalhão com o novo anúncio? Idiotas! Vou passar por aí para verificar umas coisas. Não se preocupem muito. Vocês são demais. Não será tão difícil assim. Conhecem o treinamento. Continuem firmes." Esse gerente não consegue compreender por que os resultados de sua equipe são fracos. Por outro lado, um grande líder fará perguntas que o ajudem a traçar estratégias e a obter o sucesso. Como podemos tornar inesquecível a experiência de comprar algo com a nossa empresa? O que devemos fazer para que o cliente crie uma relação de amizade com a nossa equipe e tenha vontade de voltar e comprar mais? Como podemos recompensar um funcionário por lembrar do nome de um cliente? Que estímulos podemos dar à equipe para que venda mais? O que precisamos fazer para a equipe se envolver mais com o sucesso da loja? O que vocês pensam a respeito? Parte 9. Acelere as mudanças. Toda organização precisa estar preparada para abandonar tudo o que faz para sobreviver no futuro. Peter Drucker. Meu papel como líder é sempre manter o meu pessoal animado, otimista e pronto para dar tudo de si diante de uma mudança.
esse é o meu trabalho. A maioria dos gerentes não faz isso. Vêem o seu papel como de babás, solucionadores de problemas e bombeiros. E assim, produzem bebês, problemas e incêndios por toda parte. É importante conhecer a reação psicológica de seus colaboradores à mudança e saber que ela segue um ciclo previsível de 4 estágios. Aprenda como administrar essa transição. O ciclo da mudança. 1. A negação. Isso não é nada bom. 2. A resistência. Eu não quero lidar com isso. 3. A reflexão. Como posso fazer essa mudança trabalhar ao meu favor? 4. A aceitação. Descobri como posso fazer isso funcionar para mim e para os outros. É comum a equipe levar muito tempo para passar pelos 3 primeiros estágios do ciclo. A produtividade e o ânimo podem ser afetados por uma pressão vertiginosa quando os funcionários resistem à mudança. Na verdade, é da natureza humana se opor à mudança. Todos fazemos isso. Detestamos entrar debaixo do chuveiro e depois detestamos ter de sair de lá. No entanto, se sou um grande líder, vou querer compreender totalmente o ciclo de mudança para fazer o meu pessoal ascender ao estágio de aceitação o quanto antes. Quero sua total e profunda adesão para fazer tal mudança trabalhar para eles, para mim e para a empresa. Sendo assim, como posso ajudá-los a passar pelos estágios 1, 2 e 3? Antes de qualquer coisa, preparo-me para comunicar a mudança de modo mais entusiástico e positivo possível. E isso significa me preparar para valer. Como muitos grandes instrutores já disseram, não é a vontade de vencer que ganha o jogo, e sim a vontade de se preparar para vencê-lo. Vou me informar sobre a mudança para poder ser um porta-voz entusiasmado a favor dela. A maioria dos chefes não faz isso. Eles percebem que seu pessoal é contrário à mudança e acabam se identificando com a resistência, simpatizando com o protesto e admitindo que mudar é mesmo um aborrecimento. Chegam até a se desculpar pelo que está acontecendo. Sinto muito. Você já tem de lidar com tanta coisa. É um absurdo que isso esteja ocorrendo agora. Toda mudança interna é feita para melhorar a viabilidade ou a eficácia da organização. São esses os únicos argumentos que desejo vender. Quero que meus funcionários vejam a vantagem disso para eles mesmos. Quero que de fato vejam por si próprios que uma empresa mais viável é um local mais seguro para se trabalhar. E as mudanças externas? Nesse caso, chama a atenção da equipe para o fato de que a concorrência enfrenta os mesmos problemas. Então, sublinhe uma superioridade da nossa estratégia, que é capaz de tornar qualquer mudança muito vantajosa para a companhia. Também procuro fazer com que o espírito de mudança esteja sempre vivo na equipe, como um hábito positivo, pois mudamos o tempo inteiro, antes mesmo de sermos obrigados a fazê-lo. Parte 10. Conheça os donos e as vítimas. Os que seguem a parte de si mesmo que é a grande se tornarão grandes. Os que seguem a parte que é pequena se tornarão pequenos. Mêncio, filósofo chinês. As pessoas que você motiva se dividem em 2 categorias: os donos ou vítimas. Os donos assumem total responsabilidade por sua felicidade, e as vítimas se escondem atrás de suas histórias infelizes, culpando os outros e as circunstâncias por seus problemas. Os donos comandam sua reação diante de qualquer situação. As vítimas, por sua vez, culpam o acaso. Recentemente, no intervalo de um seminário, o presidente de uma empresa nos abordou. Tenho muitas vítimas trabalhando para mim, disse Marcos. Faz parte da nossa cultura, respondeu Steve. Eu sei, mas o que devo fazer para que reconheçam sua tendência ao papel de vítima? Esqueça isso. Tente algo diferente. Procure ficar animado quando eles não agirem como vítimas. Tente enfatizar as ações de donos. Valorize-os quando se mostrarem proativos e assumirem a responsabilidade pelo que lhes acontece.
Ok, quais são as melhores técnicas para usar com cada tipo de pessoa? Perguntou Marcos. Quero dizer, eu tenho 2 tipos. Tenho donos também. Você os trata de modo diferente? Com os donos, você não precisa de técnicas. Basta valorizá-los, explicou Steve. E não há dúvida de que o fará. Com as vítimas, seja paciente. Escute-as com empatia. Você pode ser solidário sem aceitar seu ponto de vista. Mostre-lhes o outro lado. Explique-o para eles. Verão com os próprios olhos que uma nova atitude traz melhores resultados. Você não pode ir amanhã à minha empresa e fazer um seminário para eles sobre como ser dono? Perguntou Marcos. Mesmo que treinemos os membros de sua equipe para pensar como donos, você terá de guiá-los nesse sentido todos os dias. Ou o ensinamento se perderá facilmente. Descubra seu próprio modo de liderá-los. Planeje-o de forma a incorporar sua própria personalidade e estilo. Não há receita mágica, apenas comprometimento. Pessoas dedicadas a ter uma equipe que assume responsabilidades, que é criativa e otimista, obterão exatamente isso. Gerentes que não estão comprometidos não irão obtê-lo. As 3 coisas básicas que você precisa fazer são: 1. Recompense a qualidade de dono sempre que a vir. 2. Seja um dono você mesmo. 3. Assuma total responsabilidade pelo moral e pelo desempenho de sua equipe. Marcos não estava totalmente convencido. Como modifica uma vítima sem aquele papo irritante de pensamento positivo? Você não precisa disso para ser um verdadeiro líder. Seja apenas realista, honesto e otimista. Focalize as oportunidades e possibilidades. Não faça fofoca nem passe por cima das pessoas. Não há truque confiável que sempre funcione, mas, quando você dá o exemplo e aprecia, recompensa e destaca a qualidade de dono em seus funcionários, fica cada vez mais difícil para as pessoas bancarem a vítima. Lembre-se de que assumir o papel de vítima é uma forma de manipulação. Você não precisa fingir que é um ponto de vista válido intelectualmente, porque não é. Certo, entendi. Isso parece possível, disse Marcos. Mas estou pensando num colaborador que entrou há pouco tempo. Ele era ótimo nos primeiros meses, mas agora parece perdido e se sente traído. Como instilo nele o senso de dono? Na verdade, não há como fazer isso, respondeu Steve. Não diretamente. Por sua própria natureza, o senso de dono é cultivado pelo próprio dono. Mas você pode encorajar, alimentar e até comemorar qualquer atitude positiva nesse sentido. Assim, o senso de dono pode florescer. Parte 11. Lidere da linha de frente. Você não pode mudar as pessoas. Você deve ser a mudança que deseja ver nelas. Gandhi. Não há nada mais motivador do que liderar da linha de frente. É bastante motivador e inspirador para os funcionários quando você mesmo faz o que quer que eles façam. Seja inspirador. Seu pessoal prefere ser inspirado ao ser consertado ou corrigido. Como prática motivacional, liderar a partir da linha de frente é mais impactante e perdura mais do que qualquer outra prática. É o modo mais profundo e completo que existe para mudar as pessoas. Portanto, seja o que você quer ver no outro. Se quiser que seu pessoal seja mais positivo, seja mais positivo. Se quiser que se orgulhem mais de seu trabalho, dê o exemplo. Mostre-lhes como se faz. Quer que tenham uma boa aparência e se vistam de maneira profissional, tenha uma aparência melhor você mesmo. Quer que sejam pontuais, chegue sempre cedo e diga a eles o que a pontualidade significa para você, não para eles. E como o general George Patton costumava dizer, há 3 princípios básicos da liderança. 1. O exemplo. 2. O exemplo. E 3. O exemplo. Parte 12. Exalte o papel do pensamento.
Os grandes homens são os que percebem que o pensamento é mais forte do que qualquer força material. Os pensamentos governam o mundo. Ralph Waldo Emerson. A chefe do departamento de pessoal de uma escola, Jaqueline, nos contou a história de um funcionário da manutenção que se queixava de não aguentar mais fazer a mesma coisa depois de 20 anos no emprego. Estou esgotado e preciso de uma mudança, declarou o funcionário. É possível, respondeu Jaqueline, mas talvez fosse melhor tentar gostar daquilo a que você resiste. Caso contrário, provavelmente vai esbarrar com o mesmo problema no próximo emprego. Não sei se acredito nisso, replicou o funcionário. E, mesmo se acreditasse, como seria possível? Bem, disse Jaqueline, qual é o objetivo mais nobre do seu trabalho, que vai além de apertar porcas e parafusos todos os dias? Isso é fácil, respondeu ele. O objetivo mais nobre do meu trabalho é salvar vidas de crianças diariamente. Ótimo, murmurou ela. Agora, a cada manhã, quando chegar ao trabalho, estará claro para você que a sua responsabilidade é muito grande. Assim, o relógio de ponto deixará de ter relevância. Jaqueline apresentara ao funcionário um novo modo de pensar. Colocara-o em contato com o poder do pensamento para transformar a experiência. Assegure-se de que todas as pessoas que você motivar compreendam o papel do pensamento na vida. Não há nada mais importante. Por que a chuva deprime uma pessoa e deixa outra feliz? Se são as coisas que fazem o indivíduo sentir algo, por que a chuva faz determinada pessoa sentir uma coisa e outra pessoa sentir algo diferente? As duas pessoas não deveriam sentir a mesma coisa? Um colaborador poderia dizer: "Ah, não, chuva de novo? Que deprimente." O outro poderia dizer: "Que beleza, vai cair uma chuva maravilhosa e refrescante." Porque não é a chuva que faz eles experimentarem determinada sensação. Nenhuma pessoa, lugar ou coisa pode fazer você sentir algo. É o pensamento que gera os sentimentos. E a partir de suas experiências com a liderança, você pode ensinar ao seu pessoal este conceito tão importante, o conceito do pensamento. Nada no mundo tem significado até lhe atribuirmos um. Os membros de sua equipe geralmente olham para você em busca de significado. O que essa nova diretriz significa realmente? Você percebe a oportunidade que tem? Por que não usar esse poder? Os gerentes não deixam seus funcionários com raiva. Os próprios pensamentos dos funcionários os deixam com raiva. E eles só se sentirão assim se pensarem coisas que os deixem com raiva. Seu pessoal é livre para pensar o que quiser. Tem total liberdade de pensamento. Em 150 d.C., Marco Aurélio escreveu: "A alma é tingida pela cor de seus pensamentos." Os indivíduos só se sentem motivados quando têm pensamentos que os motivam. O pensamento governa, a circunstância, não. Quanto mais próxima for a sua relação com essa verdade, mais eficiente você será como líder. Parte 13. Diga logo a verdade. Pergunta: quantas patas tem um cachorro, se você considerar a cauda dele como uma pata? Resposta: 4. Chamar uma cauda de pata não a torna uma pata. Abraham Lincoln. Todos os grandes líderes têm algo em comum. Eles dizem a verdade mais rapidamente do que as outras pessoas. Ao trabalhar com gerentes que desejam motivar sua equipe, escutamos tudo o que eles têm a dizer e depois tentamos convencê-los a deixar os problemas de lado. Mas alguns gerentes querem nos persuadir de que não tem como superar as limitações. Parece uma obsessão. Certo dia, durante uma difícil sessão de treinamento individual com o vendedor, Steve disse bruscamente para ele: "Olha, você está mentindo para mim." "O quê?" Espantou-se o vendedor. "Você está mentindo. Não me diga que não há nada que possa fazer. Há muita coisa que pode fazer. Você e eu precisamos trabalhar com a verdade, porque assim você alcançará o sucesso muito mais rápido do que se agir desse modo."
enganando a si mesmo. O cliente ficou chocado. Dificilmente chamar alguém de mentiroso é uma boa forma de construir uma relação. Não é recomendável. Mas o extraordinário é que de repente o vendedor começou a sorrir. Sabe de uma coisa? Você está certo, disse ele. O quê? Perguntou Steve. Você tem razão. Aquilo que eu disse não é verdade. Posso fazer muita coisa. Eis a principal mentira que se ouve no mundo dos negócios e principalmente no das vendas. Não há nada que eu possa fazer. A verdade é que sempre se pode fazer alguma coisa. É preciso apenas escolher o modo mais criativo e eficiente de fazê-lo. Como Shakespeare escreveu, a ação é eloquência. Uma vendedora que conheço começa o dia se perguntando: se eu estivesse treinando a mim mesma, o que me aconselharia a fazer neste momento? Que ação criativa e benéfica que eu poderia executar para provocar a gratidão do meu cliente no final? Que ação me daria maior retorno? Outro antídoto para a sensação de não há nada que eu possa fazer é se perguntar: se eu fosse o meu cliente ou um cliente em potencial, o que eu gostaria que o vendedor fizesse? Os grandes vendedores e todas as pessoas que lideram as suas equipes e sabem tirar proveito de sua profissão são grandes doadores. Mantém-se em um contínuo contato com seu poder de fazer muito, doando constantemente a seus clientes internos e externos informações úteis, ofertas de serviços, respeito pelo tempo deles, apoio por seu sucesso, encontros animadores e cordiais, agradecimentos sinceros, doando o dia inteiro, sempre colocando o desejo e as necessidades do cliente em primeiro lugar. Eles sempre fazem as melhores perguntas e ouvem melhor do que qualquer um. À medida que esse compromisso cresce e se expande, esses vendedores se tornam especialistas em psicologia do cliente e comportamento do comprador. E percebem que só é possível obter sucesso na relação em que os dois lados ganhem. Ao começar uma nova semana, tenha o seguinte pensamento em mente: há muita coisa boa que eu posso fazer. Mal posso esperar. Parte 14. Não confunda estressar-se com importar-se. O estresse, além de existir em si mesmo e ser o resultado de si mesmo, é também a causa de si mesmo. Hans Saiwa, psicólogo. A maioria dos gerentes usa uma dupla negativa como estratégia para motivar os outros. Primeiro, eles se aborrecem deliberadamente ante a perspectiva de não alcançar os seus objetivos. Então, usam o aborrecimento como energia negativa para inflamar a equipe. Isso não funciona. Estressar-se com os objetivos de sua equipe não é o mesmo que importar-se com os resultados. O estresse não é uma forma útil de motivação. Nenhum profissional atua bem se estiver tenso ou estressado. Nenhum líder, nenhum vendedor, nenhum atleta, nenhum investidor, nenhum atacante de futebol, nenhum pai ou mãe. Quem age sob estresse só tem acesso a uma pequena parte da própria habilidade e inteligência. Se o seu time está em campo, você quer uma pessoa estressada e tensa cobrando uma falta ou um pênalti no último minuto do jogo? Não prefere ver um jogador calmo e autoconfiante enfrentando o desafio? A maioria das pessoas se estressa como forma de mostrar que realmente se importa em atingir um objetivo. Mas isso não é se importar, é se estressar, e só piora o desempenho da pessoa. Já importar-se verdadeiramente melhora esse desempenho. Por isso é tão vital para um líder saber a diferença entre as duas coisas. Importar-se é relaxar, manter o foco e reunir todos os seus recursos, toda aquela mágica relaxada, aquela dinamite nativa que você faz surgir quando presta total atenção e tem paz de espírito. Ninguém atua melhor do que quando está relaxado e concentrado no objetivo. A professora de criatividade Natalie Goldberg observa: o estresse é basicamente uma desconexão com a Terra. É esquecer-se de respirar. Nesse estado ignorante, a pessoa acredita que tudo é uma emergência.
Nada é tão importante. Relaxe. Não é necessário se estressar. Apenas focar e continuar focando. Qualquer coisa em que você se concentre se expandirá. Não desperdice a sua atenção com problemas sem importância. Aplique aonde você deseja obter os melhores resultados, com clientes, compradores, dinheiro, ou seja o que for. De um modo relaxado e feliz. Seja incansável, focado, tranquilo e poderoso. Você alcançará o sucesso. Parte 15. Administre seus superiores. Não existe crítica construtiva. Dale Carnegie. Jan gerenciava um grande grupo hospitalar para o qual estávamos trabalhando. Ela recebeu bem o treinamento que fazíamos, mas tinha uma pergunta insistente sobre os seus superiores. Temos nos reportado a muitos chefes diferentes, disse ela. No momento em que nos acostumamos a trabalhar para um determinado diretor executivo, o hospital aparece com alguém novo. E qual é exatamente o problema? Perguntamos. Bem, com tantas mudanças na liderança ao longo dos anos, como estabelecemos uma relação de confiança? Confiando no processo. Confiança não é o mesmo que verificação. É preciso arriscar. E mudanças de liderança não são necessariamente boas ou ruins. A questão é: você é capaz de conviver com a mudança? Não importa se houve ou não muita mudança, e sim o que você vai fazer para tirar proveito da situação. E se não gostarmos da liderança atual? Insistiu ela. Do que você não gosta? Eles nos mandam mensagens confusas, disse Jim. Como manter uma postura de dono quando recebemos mensagens contraditórias da direção? Toda grande organização com a qual já trabalhamos tem enfrentado, em graus diversos, essa questão. Isso acontece porque somos humanos, e é difícil coordenar uma porção de pessoas enérgicas e criativas para que funcionem como uma só. Concordo, disse Jim. É um desafio. Um desafio com o qual é preciso lidar, mas não é necessário transformá-lo em fonte de abatimento ou depressão. Temos visto com frequência a mensagem de cima tornar-se mais coerente e unificada quando o pedido de unidade vindo de baixo torna-se mais benevolente e criativo. Você está dizendo que eu devo administrá-los um pouco melhor? Exatamente. Com benevolência e criatividade? Essas são as palavras-chave. Parte 16. Não banque o bombeiro. Líderes sábios e grandes empreendedores aprendem com o tempo que não podem eliminar todos os problemas, nem devem querer fazê-lo. Dale Dalton. Por que tantos gerentes são líderes ineficazes? Porque são bombeiros. Quando você se torna um bombeiro, não lidera mais. Não decide em que direção sua equipe está indo. O incêndio decide por você. O incêndio é qualquer problema que tenha sido deflagrado e que exija seu tempo e sua imaginação. O incêndio controla sua vida. Você acha que está controlando o incêndio, mas é o incêndio quem o controla. Você perde o senso de oportunidade, fica cego para as possibilidades porque está mergulhado no incêndio e passa a ser definido por ele. Se você é um gerente que não sabe motivar, mesmo após extinguir o fogo, pula de novo no carro e parte pela empresa à procura de outro incêndio. Em pouco tempo, só conhecerá incêndios, e tudo o que vai fazer é combatê-los. Mesmo quando não houver um incêndio real, você encontrará algo que redefinirá como incêndio, pois é um bombeiro e gosta da ação. Um grande motivador não combate incêndios 24 horas por dia, 7 dias por semana. Um verdadeiro motivador lidera sua equipe do presente para o futuro. Um incêndio só se torna relevante quando fica no caminho daquele objetivo futuro. Às vezes o líder nem precisa apagar o incêndio. Ele pode simplesmente se desviar do fogo para obter o que deseja no futuro. Já um bombeiro irá parar tudo e combater todos os incêndios. Essa é a diferença básica entre um gerente inconsistente, que deixa os incêndios ditarem o ritmo de seu trabalho, e um líder consciente, que segue seus objetivos.
Parte 17. Entenda o que é liderança. Pessoas não podem ser administradas. Um inventário pode ser administrado, mas pessoas devem ser lideradas. H. Ross Perot. Há uma pergunta que ouvimos com frequência. A liderança não é algo com que se nasce? Certas pessoas não são chamadas de líderes natos? Sim, mas isso é um mito. A liderança é uma habilidade que pode ser ensinada e aprendida em qualquer idade, se houver empenho. Logo, as empresas podem transformar seus gerentes em líderes. Ora, se isso é verdade, por que nem todas o fazem? Os donos de empresa, em sua maioria, nem sabem o que é um líder. Não leem livros sobre liderança, não participam de treinamentos para desenvolver essa habilidade, nem fazem reuniões em que esse tema seja discutido. Como não sabem definir o que é liderança, fica difícil estimulá-la ou cultivá-la. A solução para isso é ter em mente o que é ser um bom líder. As pessoas não são motivadas por quem não consegue imaginar o que é uma grande liderança. Em seu livro inovador sobre administração, The Learning Warriors, Guerreiros do Riem, Dale Dalton apresenta o lema de vida de um grande líder. Parte 1. Pense como um herói. Quem posso ajudar hoje? Trabalhe como um artista. Que mais podemos experimentar? Recuse-se a ser comum. Persiga a excelência, depois supere-a. Celebre, mas não aceite crédito algum. Visualizar essas características é um grande passo para fazer a diferença como um líder. Parte 18. Administra acordos, não pessoas. Os que demoram mais a fazer uma promessa são os mais fiéis na hora de cumpri-la. Jean-Jacques Rousseau. Alguém aqui trabalha com pessoas que parecem inadministráveis? Perguntou Steve na abertura de um de seus seminários sobre liderança. Os gerentes que lotavam o auditório assentiram com a cabeça e sorriram. Alguns reviraram os olhos em concordância. Obviamente tinham muita experiência em lidar com pessoas daquele tipo. Como se faz isso? Perguntou um deles. Como se administra pessoas não administráveis? Não sei, disse Steve. Não sabe? O que quer dizer? Estamos aqui para descobrir como fazer isso, disse alguém. Nunca vi ninguém fazer isso, disse Steve. Porque acho que, no fundo, todas as pessoas são bem pouco administráveis. Nunca conheci alguém que fosse bom em administrar pessoas. Então, por que fazer um seminário sobre isso se a coisa não pode ser feita? Você acha que pode ser feita? Você realmente administra sua equipe? Sua mulher? Consegue fazê-lo? Acho que não. Bem, então estamos dispensados? Claro que não. Podemos permanecer e aprender como os grandes líderes conseguem obter ótimos resultados de seus funcionários, sem administrar as pessoas, porque não se pode fazer isso. Se não administram as pessoas, fazem o quê? Administram acordos. Os gerentes cometem um equívoco quando tentam administrar pessoas, pageando os mais insatisfeitos, não em nome de uma comunicação e de um entendimento melhores, mas para conter a oposição e ganhar a admiração de todos. Isso resulta em uma pobre administração do tempo e em muita psicoterapia amadora e ineficaz. Também estimula os colaboradores a assumirem uma posição mais imatura em sua comunicação com a chefia, praticamente uma tentativa de serem adotados por um supervisor paternalista, em vez de ter com ele uma relação adulta. A primeira responsabilidade de um líder é certificar-se de que sua relação com os liderados é madura. Um líder é compassivo e sempre busca entender os sentimentos alheios, mas não tenta administrar esses sentimentos. Em vez disso, estabelece e administra acordos. Toda comunicação é feita com respeito. O líder não cede à tentação de ser intimidador, mandão ou sabe-tudo. Uma vez que os acordos são feitos entre adultos, as pessoas não precisam mais ser administradas. O que é administrado é o acordo. É mais maduro e respeitoso agir assim.
e os dois lados usufruem uma comunicação mais aberta e confiante. Dessa forma, ambas as partes assumem suas responsabilidades, o que torna mais fácil discutir assuntos desconfortáveis. O funcionário Harry, por exemplo, sempre chegava tarde às reuniões da equipe. Muitos gerentes lidariam com o problema falando mal dele pelas costas ou tentando intimidá-lo com sarcasmo. Outros lhe dariam um gelo, não retornariam seus telefonemas ou reuniriam-se com Harry para bancar o terapeuta. Mas nossa cliente Jill não fez nada disso. Ela fez um acordo com Harry para que os dois chegassem pontualmente às reuniões e concordaram em cumpri-lo. Jill percebeu que quando dois adultos entram em acordo no trabalho, isso traz benefícios para a empresa, estimulando cada um a assumir suas responsabilidades e gerando níveis mais altos de autoconscientização e autorrespeito. O impacto mais benéfico de administrar acordos se observa na comunicação, que passa a ser mais honesta, aberta e completa. A administração de acordos acaba com a abordagem do tipo: vou cuidar de você como se fosse seu pai. Você é uma criança má, mas sei que você tem seus motivos, suas desculpas e suas histórias. Mesmo assim, estou decepcionado com você. Isso não é administração, não é liderança. Nem sequer é profissional. Essa abordagem pai-filho, utilizada por 8 entre 10 administradores, é mecânica e intuitiva. O problema é que a pessoa administrada não se sente respeitada nessa troca. E as condições mais importantes para um bom funcionamento profissional são confiança e o respeito. Digamos que minha equipe tenha concordado em fazer algo. Todos se comprometeram a assistir um DVD e depois fazer um teste na internet. Entretanto, não o fazem. O que isso significa? O que diz sobre eles? O que diz sobre mim? Significa que preciso fortalecer meu acordo com esses funcionários. Eles não fizeram nada errado. Não preciso repreendê-los. Simplesmente não tenho um acordo muito firme com eles. Assim, preciso me sentar com cada um e dizer: você e eu temos que fazer um acordo, porque isso precisa ser feito, sem interferir no seu trabalho do dia a dia. Vamos conversar. Deixe-me ajudá-lo para que essa tarefa seja executada. Ela não é opcional, portanto, você e eu precisamos ser coautores de um acordo sobre como ela será realizada. Então devo fazer as seguintes perguntas ao funcionário: você está disposto a fazer isso? Tem certeza? Sabe como fazê-lo? Precisa do meu apoio? E finalmente, ao término da conversa, chegamos a um consenso. Todo acordo tem dois lados, portanto, eu também estou me comprometendo a cumprir a minha parte. O funcionário pode se virar para mim e dizer: sabe, uma das dificuldades é que não temos um aparelho de DVD no escritório. E eu teria que providenciar o aparelho, pois um líder está sempre servindo, não apenas decretando a lei, mas servindo. E sempre perguntando: posso fazer algo por você? Como posso lhe ser útil e ajudá-lo com isso? Ao fechar um acordo, o líder quer uma promessa absoluta e um desempenho absoluto. Posso contar 100% com você para executar essa tarefa? Claro que sim. Ótimo. Os dois lados apertam as mãos e saem da reunião com um acordo que construíram dentro do respeito mútuo, da conversa profissional e adulta. Ninguém foi administrado. Parte 19. Concentre-se no resultado, não na desculpa. Um líder deve ser capaz de modificar uma organização sem sonhos, alma ou visão. Precisa fazer soar o despertador. Warren Benz, especialista em liderança. Se você é gerente de vendas, provavelmente já sentiu a mesma frustração que Frank, um gerente de São Francisco, quando falou conosco há um tempo atrás. Preciso saber como transmitir a mensagem de simplesmente faça ao meu pessoal, iniciou Frank. Eu disse isso de todas as maneiras possíveis e acho que estou começando a parecer um disco quebrado. Nem sei por que liguei para vocês.
Achei que talvez tivessem alguns conselhos para me passar ou conhecessem um livro no qual eu pudesse encontrar a resposta. Qual é o seu problema especificamente? Metade da equipe que gerencio é composta de pessoas totalmente improdutivas, queixou-se Frank. E continuo dizendo a elas, isso não é mágica. É preciso meter a mão na massa e fazer o trabalho. Mexam-se, consigam indicações, deem 70 telefonemas, visitem 10 compradores em potencial a cada semana e vejam como vocês vão ter sucesso. E o que está faltando? Perguntamos. O que há de errado com sua equipe? Por que seus vendedores não estão fazendo o trabalho direito? Foi por isso que liguei para vocês. Se eu soubesse, não teria ligado. Ora, não é apenas o simplesmente fazer, é o simplesmente querer. Mas todos eles dizem que querem. Querem as comissões e o sucesso. Se quisessem de verdade, eles teriam isso. Então acha que as pessoas conseguem tudo o que querem? Acho. É mesmo? Não concordo. Nós, seres humanos, sabemos como obter o que queremos. Somos sistemas biológicos planejados para isso. Conversamos por mais tempo. Queríamos que Frank visse que seus colaboradores estão produzindo menos porque não querem produzir. Se você é gerente, precisa entender isso. Se é um funcionário não produtivo, também precisa entender. Os não produtivos não estão no setor de vendas para concentrar toda a atenção no êxito das vendas. Se o fizessem, seriam mais produtivos. Ainda que digam que estão focados nos resultados, não é verdade. Estão em vendas por outros motivos. Acreditam que precisam do dinheiro, talvez, e por isso pensam que devem estar lá. Entretanto, não conseguem qualquer estímulo intelectual ou motivação além do devem. O devem os destina ao fracasso, porque partem do princípio de que ainda são crianças tentando satisfazer as expectativas dos outros. Não há poder nisso, nem foco, nem estímulo. Os vendedores que fazem o dia inteiro o que acham que devem fazer, convertem os seus superiores em seus pais. Então regridem à infância, choramingam e se queixam. Mesmo quando você tenta administrar minimamente as atividades deles, mesmo quando lhes mostra eloquentemente que a atividade A leva ao resultado B, sempre, e que o resultado B leva ao resultado C, sempre, ainda assim executam suas atividades sem entusiasmo e buscam em vão um novo modo de fazer. Frank começou a enxergar o processo muito claramente, mas ainda não encontrara a solução. O que ele precisa administrar é o querer, não o como fazer. Precisa de um curso rápido de gerenciamento de resultados, pois como a maioria das pessoas, está preso no mundo do gerenciamento do processo. A verdadeira alegria da liderança só aparece quando se obtém resultados. Diga-me o que eu devo fazer, perguntou Frank, depois de entender perfeitamente a ideia. Quando você tiver a meta de venda dos não produtivos para discussão, extraia informações dela e cultive o porquê. Por que você quer isso? O que isso fará por você? Algo além disso? Se lhe disséssemos que há atividades que o fariam chegar inevitavelmente a determinado número, você as executaria? Por que não? Prometeria a mim e a você mesmo que executaria essas atividades até atingir a meta? Por que não? Se você é um gerente como Frank, tenha em mente que há pessoas na sua equipe que não querem realmente o que afirmam e nem sequer notam isso. Você sabe que, se elas desejassem de fato ser produtivas, nada no mundo poderia detê-las. Chamamos de transtorno do déficit de intenção, a disfunção que está sempre no âmago da não produção. Não é um déficit de técnica ou de know-how. Técnica e know-how são vorazmente adquiridos por quem tem a firme intenção de ser bem-sucedido. O verdadeiro truque de longo prazo para a boa administração é contratar pessoas que almejem o sucesso. Uma vez que tenha dominado essa complexa forma de arte, você conseguirá bons resultados. Mas nos tornamos preguiçosos no processo de contratar, procurar e escutar as coisas que estão erradas. Por que fazemos isso? Por que deixamos passar essa crucial falta de desejo no processo de contratação? A resposta é a seguinte: a pessoa que contratamos realmente chega imbuída de um grande querer,
quando se trata de obter o emprego. De fato, quer o emprego. No entanto, isso é bem diferente de querer ter êxito no emprego. São dois objetivos completamente diferentes. Assim, nos confundimos no processo de entrevista, escutando pela metade e tomamos o ardente desejo do candidato de conseguir o emprego por um ardente desejo de ter êxito. Os melhores gerentes e executivos que treinamos sempre dedicam mais tempo e preocupação ao processo de contratar do que qualquer um de seus concorrentes. Então, uma vez que contratam pessoas ambiciosas, baseiam sua liderança no gerenciamento dos objetivos pessoais de cada funcionário. Parte 20. Acompanhe o resultado. Quando não há comprometimento, existem apenas promessas e esperanças, não planos. Peter Drucker. Todo empregado não produtivo que você gerencia está com algum conflito. Eles dizem que querem vencer e atingir as metas, mas seu trabalho revela outra coisa. Eles próprios não conseguem enxergar isso, mas você vê e fica maluco. Finalmente você tem aquela conversa definitiva em que diz: tenho a sensação de que quero mais isso para vocês do que vocês mesmos. Então seus colaboradores ficam com os olhos marejados, insistindo que você está errado, e você, uma pessoa compassiva, acredita neles. Assim, lhes dá outra chance e desperdiça seu tempo, em vez de investi-lo em seus funcionários produtivos. Lembre-se sempre de que o tempo que emprega ajudando um empregado produtivo contribui mais para a produção do que o que gasta com um não produtivo. Algumas pesquisas apontam que os gerentes perdem mais de 70% de seu tempo tentando fazer as pessoas não produtivas produzirem, e a maioria dos produtivos, quando muda de emprego, faz isso porque não recebeu a atenção suficiente. Esses funcionários não se sentem valorizados pela empresa e acham que não poderiam crescer como desejam. Se você ensinou um empregado produtivo que está vendendo 10 bolinhos por semana a vender 15, você fez ele aumentar as próprias vendas em 50%. E melhor ainda, acrescentou 5 bolinhos ao total vendido pela equipe. Em vez disso, se passasse esse tempo com um não produtivo e o fizesse aumentar as vendas em 50%, poderia tê-lo alavancado apenas de 2 bolinhos para 3. Teria acrescentado apenas 1 bolinho, em vez de 5, à venda total da equipe. A maioria dos gerentes passa a maior parte do tempo de seus dias com o não produtivo, acrescentando 1 bolinho ao total da equipe. Os gerentes precisam simplificar, 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 e não fazer o que normalmente fazem: complicar, executar várias tarefas ao mesmo tempo e complicar. Mantenha as coisas do modo mais simples que puder para os seus funcionários não produtivos, enfocando apenas produção e resultados. Passe cada vez mais tempo com as pessoas produtivas, que estão procurando aquela nova fronteira que só você pode lhes apresentar. Os não produtivos têm uma enorme lição a aprender com você. A produção deles é o resultado direto do próprio desejo de atingir aquela meta determinada. As pessoas imaginam meios de conseguir o que desejam. Os profissionais improdutivos contentam-se com a manutenção do emprego. Se podem vender o mínimo e ainda assim ficar no emprego, estão obtendo o que querem. O desafio do líder é redirigir todo o esforço diário para a obtenção de uma determinada meta. Se seu pessoal acreditasse que precisava atingir uma determinada meta, com certeza faria isso. Técnica e capacidade jamais seriam um problema. De algum modo, os colaboradores não produtivos se convenceram de que não há uma relação direta de causa e efeito entre realizar certas tarefas e atingir a meta pretendida. Lembra-se daqueles carrinhos de brinquedo que se chocavam contra a parede e então viravam 30 graus e partiam de novo? A cada vez que esbarravam em algo, eles viravam e continuavam. Se você colocar um desses carrinhos numa sala com a porta aberta, ele sempre achará a saída. É programado para tentar até sair. Os funcionários altamente produtivos também parecem estar programados para continuar experimentando até descobrir uma saída para seus problemas. Se encontram um obstáculo, buscam imediatamente uma nova solução.
Já os não produtivos ficam deprimidos e se desligam, às vezes por 20 minutos, às vezes por um dia ou uma semana inteira. Eles simplesmente não viram em outra direção sempre que se chocam contra a parede. Alguns gerentes também cometem o erro de acreditar nos problemas que seus funcionários não produtivos acham que têm. Eles aceitam a interminável cruzada desses colaboradores para convencer todo mundo de que não há causa e efeito em seu trabalho. É tudo uma questão de sorte. Eles parecem sentir prazer em contar longas histórias sobre as tentativas que não levaram a nada, todas as vezes que foram enganados por compradores em potencial. O líder deve mostrar às pessoas de sua equipe que elas têm responsabilidade por seus resultados, assim como por seu trabalho. Seus colaboradores não produtivos vão sempre querer convencê-lo de todas as ações que puseram em prática. O que não desejam é assumir a responsabilidade pelos resultados. Uma boa administração de vendas é o gerenciamento de resultados, não de tarefas. Se como chefe você pergunta a seus funcionários quanto X você faz, eles vão querer saber como aprendo uma técnica melhor para fazer X. Apesar de a busca por melhores técnicas ser algo bom, esse não é o ponto aqui. Agora você está discutindo resultados. Inconscientemente, as pessoas tentarão impeli-lo na direção da técnica e para longe dos resultados, exatamente como uma criança faz com o pai. Papai, tentei fazer isso, mas não consigo. Não consigo. Converse sobre técnica depois que o compromisso com os resultados estiver claro. No nível mais profundo, os não produtivos ainda não querem obter resultado. Você precisa entender isso para não enlouquecer tentando compreendê-los. Eles não querem o resultado, e sim o emprego. Querem sua aprovação. Querem ser vistos como se estivessem tentando arduamente. Lá no fundo, contudo, não querem o resultado. É simples assim. Os grandes líderes passam a maior parte do tempo ajudando os colaboradores muito produtivos a irem de 10 bolinhos para 15. Divertem-se, são criativos, alimentam-se das habilidades e do entusiasmo de seus funcionários mais produtivos. Suas equipes têm uma performance melhor do que as outras. Por quê? Porque os outros gerentes ficaram tão hipnotizados por seus funcionários não produtivos que só sabem repetir: não há causa e efeito, não há garantias. Simplifique e enfoque resultados. Você sempre obterá aquilo em que se concentrar. Olá pessoal, eu sou Diggs. Sou a assistente do professor Diego Melo. Tenho um recado bem importante para os que chegaram até aqui. Bom, primeiro, parabéns para você que chegou até o final desse vídeo. Isso mostra que você é realmente diferente da maioria e que está buscando de verdade melhorar sua vida. Agora é hora de conferir as anotações, separar um tempo e refletir sobre o que aprendeu com os primeiros 20 capítulos do audiolivro 100 Maneiras de Motivar as Pessoas. Lembre-se que existem informações muito importantes na descrição. Desça um pouco a sua tela para conferir melhor. Se você ainda não se inscreveu no canal do professor Diego Melo, acho que é uma boa hora para fazer isso. Está curtindo esse audiolivro? Então, me fala nos comentários quais são os pontos que mais chamaram a sua atenção. Me fala também quais deles você irá começar a colocar em prática imediatamente em sua nova rotina diária. Ficamos no aguardo da sua participação. Te vemos no próximo vídeo. Abração e bons estudos!